Fala pessoal, tô começando aqui o primeiro vídeo do canal. As coisas vão melhorando conforme o tempo for passando, mas por enquanto vai ser isso daí, vai ser uma imagem no fundo, estática, e minha voz. Eu gostaria que você colocasse o seu celular, sei lá, no seu bolso, ou deixasse ele na sua mão e fosse fazendo alguma outra coisa enquanto isso. Tipo, não fica deitado olhando pra uma tela, sem passar nada, escutando minha voz. Sei lá, escuta minha voz enquanto você faz alguma coisa na sua casa aí, arruma seu quarto, sei lá, lava uma louça, passa um pano no chão. Vai ser bem interessante isso daí para sua casa e para você também. Bem, hoje eu estaria falando aqui sobre o tema eu, sociedade e família, né? Ou eu, família e sociedade, na ordem mais correta. E por que esse tema seria importante? De começo seria mais para explicar do que vai se tratar esse canal e coisas do tipo. Eu pretendo que esse vídeo não fique tão grande, eu não sei se eu já falei, mas o nome do canal é Libertas porque sim, porque é legal. Mas sim, tem um motivo mais profundo por trás e conforme os vídeos vão passando, a gente vai explicando essa situação melhor. Mas a priori, a gente vai ter um indivíduo. E o indivíduo é algo muito importante para o todo, porque é o indivíduo que vai fazer o todo e por isso que ele é mais importante, né? Depois a gente vai ter outras justificativas que a gente pode colocar, por exemplo, tem a parábola do Cruzoé, né? Que vai explicar toda a ética universalista, mas eu não vou falar essas chatices por agora. Eu só quero falar o seguinte, o indivíduo ele veio de um lugar, e esse lugar é a família, né? E aí, Hobbes, por exemplo, ele disse o seguinte, que o homem é o lobo do próprio homem. Oh, quando o professor de história fala isso, os alunos, oh, todo impressionado, né? Na verdade não, os alunos estão cagando. E realmente, eles deveriam estar cagando porque é uma grande bosta, né? Todo o contrato social, essa história toda aí, pra boi dormir, basicamente não funciona na realidade, né? É basicamente uma fábulazinha que foi contada aí para você acreditar que o Estado é o Estado e ele é bom, e é isso aí. Mas, a grande verdade é o que a gente pode tirar, por exemplo, da parábola do bandido estacionário, ou, por exemplo, do que o Aristóteles entendia como a sociedade foi formada. Que é o seguinte, o indivíduo, ele nasceu bom e a sociedade o corrompe? Não, ele não nasceu bom e a sociedade o corrompe. Se você vê uma criancinha pequena e você pedir para ela construir uma coisa, ou sei lá, você mesmo construir uma coisa com um bloquinho e você não impedir ela de destruir, a primeira coisa que a criança vai querer fazer vai ser chutar os bloquinhos e vai acabar com tudo. A criança, ela tem uma natureza perversa, é claro, inocente, porém perversa. Tem aquela inocência da criança, porque ela não sabe o que é mal e o que é bom ainda, né? Ela não entende, aliás, que todas as coisas são boas, porém tem bens maiores do que outros. E a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, mas por enquanto só acredita em mim, São Tomás de Aquino também falou isso, então confia. Por enquanto é o seguinte, a gente vai ter a família e a família vai ter um papel fundamental na educação desse indivíduo. Vai ser a família que vai guiar e dar valores para essa criança para que ela não seja má, né? E má no sentido de destrutiva, uma pessoa que não edifica as coisas. E aí, quando o indivíduo é submetido também sobre a vida em si, sobre o meio selvagem em si, sobre a natureza em si, ela acaba sendo testada, né, colocada à prova de algumas formas, que faz também com que ela fortaleça e crie alguns aspectos de caráter, uma moral. Então a gente entra num ponto mais crucial, que é diferenciar ética de moral. A gente vai ter a ética universalista, que não é difícil fazer, tá? A gente vai ter alguns princípios básicos da ética universalista, que vai ficar na liberdade, na propriedade e na busca da felicidade ou algo do tipo. Então, não é muito difícil fazer tudo isso, tá? Então a gente vai ter que criar morais em torno disso. Por quê? Porque se cada um pode fazer o que quer, sem, né, ferir os outros, gerar malefício para os outros, porém essas pessoas tomam decisões na qual o valor delas, moral, seja diminuído, a moral seja colocada em xeque, faz um rebote. De uma certa forma, né? Por quê? Uma sociedade toda depravada, né? Um grupo de famílias, porque o que é sociedade para Aristóteles, senão uma reunião de famílias que criam todo maior,
para criar uma ordem de vizinhança e depois dessa ordem de vizinhança criar uma ordem entre as vizinhanças e das ordens das vizinhanças criar uma ordem entre os bairros e dos bairros para as cidades e das cidades para o estado e do estado para os países. É isso, né? É assim, vai sendo externalizado de uma forma para Aristóteles, com as cidades-estados independentes, tudo mais, lá com sua majoritariedade. Perfeito, maravilhoso. É assim que funciona na prática, eu não sei. Eu também sou bem otimista, né? Otimista no sentido crédulo da questão do bandido estacionário, que era basicamente um bando de vagabundo que começou a roubar uma vilinha lá onde as pessoas estavam se ajudando mutuamente, sem muitas regras sociais pré-estabelecidas, e lá foi criado regras sociais. A questão é a seguinte: eu queria ser libertáriozinho, feliz e contente e falar o seguinte: cara, é bom a gente se libertar das amarras do Estado, e é isso aí. É ótimo, perfeito. Eu também não queria pagar imposto, não pagar taxa. Mas é o que acontece? Não. E mesmo se a gente criasse sociedades privadas, porque a gente teria que pagar taxas, aí a questão estaria. E aí, nesse ponto, eu sou libertário pra caramba. Eu quero pagar a taxa para aquela sociedade privada na qual eu acho mais interessante. E hoje, com a tecnologia, a gente tem essa opção. Por exemplo, eu moro no Brasil, mas eu quero contratar a governança privada, sei lá, do Jalapão. E é isso. Você pode fazer isso? Poderia, né? Com os meios digitais. Seria uma ordem social um pouco mais coesa, mais ética, assim por se dizer, porque você está escolhendo? Sim, seria. Você poderia criar a sua própria governança privada do zero e fazer os negócios? Poderia também, né? Num instrumento burocrático disso. Como intermediaria isso, talvez fazendo em blockchain. Eu não sei direito, né? Como isso poderia ser desenvolvido. Mas a questão é, você vai ter que pagar taxa para alguém, porque as pessoas vão ter que se organizar. E se você não pagasse taxas para alguma governança, você poderia ser muito prejudicado por conta disso. Por exemplo, em questão de trabalho. Para você trabalhar para outra pessoa, você talvez precisaria participar de uma governança, ou até mesmo aconteceu algum incidente, né, algum acidente, e aí você também precisaria de uma governança para intermediar isso, porque outra governança poderia te prejudicar caso você não tivesse uma e você mesmo se defendesse. Em visão de quem? Em visão das outras governanças ou das pessoas que participam da governança que você não está incluído e que houve conflito, né? E funcionaria basicamente como um direito internacional, assim por se dizer. Maravilhoso, lindo, maravilhoso, perfeito. Mas o que é isso se não uma monarquia no final do dia, né? Então fica naquele negócio, né? Meio libertário, meio monarca, mas é isso aí, é a vida, é o que acontece. Estou aqui para aprender mais também, os senhores ficam à vontade aí para colocar sua visão acerca desse tema. Se vocês conseguirem entender, né? Se vocês não conseguirem, vamos tentando entender junto o que eu quis dizer aqui, porque por mais que possa ter parecido confuso para você, acredite, não é confuso. É só você que não entendeu mesmo. Eu falei exatamente aquilo que eu queria dizer. Só que aí a gente coloca outra questão. A gente tem a família, certo? E a família vai formar a sociedade de uma certa forma. Vai ser formado. Esse aparato jurídico aí que eu estou falando, essa ordem social entre as famílias, vai ser gerada. Vai ser gerada. E tem que saber lidar disso. E aí eu tô pensando o seguinte, cara, o jovem contemporâneo tá achando que vai salvar a sociedade, vai salvar o mundo, né? Porra, vou salvar o mundo? Aham, vai sim. Você vai salvar o mundo, sim. Acredita, você tá deitado aí na sua cama sem fazer nada e sim, você vai salvar o mundo. Ah, mas eu tô fazendo as coisas, acredite, eu também. Eu não sou muito velho e, aliás, é por isso que eu tô aqui, que eu quero, né, fazer essa jornada junto com vocês, esse amadurecimento, assim, por se dizer. Atualmente tenho 19 anos, eu estudo contabilidade, eu trabalho num escritório pericial contábil e é aquela vida maravilhosa, né, de quem estuda e trabalha. Eita, moto maravilhosa, hein? Os caras gostam de tirar escapamento. É maravilhoso o Brasil. Que país maravilhoso. Uma salva de palmas pro Brasil. Cara, é o seguinte, acordo cedo, muito cedo, durmo muito pouco. Vou lá, fico jeitosinho, né? No mínimo. Encho meu bucho, porque eu quero crescer, quero ficar grandinho, fortinho. E aí eu vou trabalhar e eu tenho que sair de Baruereba e ir até Higienópolis. Porra, muito trampo.
Muita rua, muita rua. E aí, aquele negócio, né? Você chega lá, você trabalha, termina o trabalho, você vai treinar um pouquinho na academia, toma aquele banhozinho, né? Mas vai pra faculdade, estuda lá e fica nessa monotonia. Só que aí a gente não fica vendo essas coisas que são legais realmente. Eu gosto de falar sobre assuntos assim. Então vamos conversar um pouco sobre esses assuntos. Deixando de devagar, vamos voltar ao que interessa, que é o seguinte: você tá inerte perante a sociedade. É isso. Ela tá do jeito que tá. E é isso. Você não consegue transformá-la no estado no qual você tá. Porque eu creio que esse vídeo, né, se for divulgado, espero que seja, vai ser divulgado para quem? Para pessoal mais jovem, para pessoal mais tranquilo, mais relaxado por enquanto. Então você que é mais jovem, faça a sua própria jornada do herói. É isso para que eu te convido. Porque primeiro a gente tem que passar por algumas fases. E essas fases são quais? Você. Você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. E você precisa criar virtude. Não é só seguir a ética, não é só não fazer crime. Você precisa ser uma pessoa virtuosa. Ah, mas a sociedade é má e as pessoas não valorizam quem é bonzinho. Não, não valorizam mesmo. Mas você está sendo bom para quê? Para ganhar biscoito? Ou você está sendo bom por ser bom, porque a sua essência é boa, né? Que nem o Mustache falaria. Eu só quero ser forte e gentil. É isso, sejam fortes e gentis, criem valores, fortifiquem realmente, criem fibra no seu corpo. Comece a tomar maior autoridade dentro da sua própria casa. E você só consegue fazer isso quando você está bem, quando você consegue se sustentar. Ou seja, crie, né, uma emancipação de si mesmo, em detrimento das outras pessoas da sua casa. Você precisa conseguir se sustentar. E você precisa conseguir cuidar da sua família. E como você cuida da sua família? Ah, eu não tenho dinheiro. Então vai lá e arruma a sua casa, cara. Ajuda a sua mãe. Se a sua mãe faz as coisas pra você. Ah, mas eu estudo, trabalho, eu fico o dia todo fora de casa. Usa o final de semana, mano. Acorda cedo. Sei que é difícil acordar cedo pra ir lá e arrumar a casa. Eu sei que não é nenhuma empolgação, mas é isso que você tem. Acorda cedo e arruma a cama. Arruma a cama, cara. Tudo veio do lar. Tudo veio do lar. Steve Jobs, Elon Musk, todas as pessoas vieram do lar. Essas pessoas elas se tornaram grandes saindo do lar em uma aventura, né? A jornada do herói. Mas por enquanto você não tem chamado, pelo menos eu acho, né? Se você tiver um chamado aí, a gente vai trabalhar isso em outros vídeos. Então a questão é a seguinte: você precisa se desenvolver, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa criar valores e virtudes para aí você começar a criar maior autonomia dentro da sua casa. Criando maior autonomia dentro da sua casa e ajudando seus familiares, criando um ambiente agradável, intermediando conflitos, intermediando confrontos, criando um lar bom, um lar bom. Você precisa querer isso, cara. Tem casas brasileiras aí que os caras ficam num eterno conflito. Vocês já estão na merda. Vocês nasceram no Maranhão, sei lá, no interior do Maranhão. Vocês estão no Rio de Janeiro, na Rocinha. Mano, eu preciso que vocês criem um lar decente, porque vocês precisam sair de uma situação ruim e ir para uma situação melhor. É degradante, vocês não podem ficar assim, sem valores, sem virtudes, porque isso faz com que o indivíduo se apequene, né? E essas situações desconfortáveis na qual talvez você passe e todo mundo passa, usa isso como alavanca. Usa isso como uma alavanca realmente. Na mecânica, entenda o conceito de alavanca, entenda o que é física. E se alavanque com todas essas dificuldades para você conseguir crescer. Ah, coach motivacional. Sim. Porque você precisa primeiro criar uma esperança para aí você conseguir ir trabalhando nesses prospectos, né? Mas a primeira coisa é fica consciente. Fica consciente a cada segundo, né? O minuto do soldado, o famoso lá do trabalho. É isso, ficar consciente cada minuto, sendo consciente de cada ação que você está fazendo. Porque as pessoas, elas vão criando um ambiente desconfortável nas suas casas, muito por conta de preguiça, às vezes. Sim, preguiça. As pessoas estão com preguiça de, sei lá,
Você acorda cedo e você sai antes da sua mãe. Você tá com preguiça de ir no quarto da sua mãe, do seu pai, e dar um beijo na cabeça deles e falar tchau, ou coisa do tipo, de fazer um café, até mesmo, levar um café preto para eles na cama, né? Levar um café da manhã todo dia, um café preto. É isso, um café cheio de açúcar, porque a maioria toma um café cheio de açúcar, né? Eu que sou contador só tomo café purinho, pretinho. E até isso, né? A gente não tá mantendo a boa fama hoje em dia, os contadores, né? O pessoal começou a melar o café, que é só uma beleza. Mas é isso, cara. Primeiro você cuida de você. Aí depois você precisa ir pra sua família. E depois de você cuidar da sua família, aí você pensa lá no social, você pensa em no maior, você pensa em constituir sua empresa, isso é um detalhe importante, porque a gente vai crescendo junto. O ponto é, eu ainda estou na questão da minha própria individualidade. Eu preciso ainda criar valores, criar virtudes, criar especializações, criar uma certa negócio por trás de mim que me especialize, né? Me torne importante aos olhos dos meus familiares, me torne importante aos olhos das pessoas na qual eu trabalho. E é isso. É se desenvolvendo aos poucos. Ah, mas TikToker XY cresceu do nada. Sim, cara. Tem gente que dá muita sorte. Tem gente que é abençoado por uma série de outras coisas. E tem gente que faz a própria sorte. E você, se não nasceu com sorte, faça a sua própria sorte. E é isso. É isso que eu tinha para falar para hoje. Vai ter outros vídeos no canais. Eu tô trabalhando uma série de temas aí para que as coisas vão começando a ser ditas de uma forma organizada. Mas eu creio que 16, 17 minutos de vídeo está bom pelo primeiro vídeo. E aí a gente continua os nossos temas em um próximo vídeo.